Meus amigos e minhas amigas de direito constitucional, estou de volta hoje para falar sobre mais um tema do controle concentrado de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade, prevista no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Meu nome é Abacuco Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Teoria Geral do Direito e Direitos Humanos no Damásio Educacional. Eu gostaria de falar com vocês, então, hoje, sobre esse instrumento do controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, aquele controle que é feito, aquela fiscalização que é feita pelo Supremo Tribunal Federal quando é provocado pelos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal, para decidir acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de uma determinada lei ou ato normativo em caráter abstrato, ou seja, sem avaliação de um caso concreto, sem uma violação concreta de um direito. Então, feito em abstrato. Pois bem, nós vimos aqui anteriormente que existem outros mecanismos, como a ADI e a ADPF. Hoje eu quero falar com vocês sobre a ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade, como nós podemos observar pelo próprio nome, ela visa a declaração da constitucionalidade. Mas ela visa a declaração da constitucionalidade de quais instrumentos legislativos? Então, o artigo 102, inciso 1, a linha A, ele estabelece lá que são as leis federais e os atos normativos federais. Lembrando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que o ato normativo passível de ser objeto de ADI ou de ADC é aquele primário, ou seja, aquele que inova na ordem jurídica. Uma medida provisória, uma emenda constitucional, um decreto autônomo, todos aqueles que inovam na ordem jurídica. Aqueles meramente regulamentares não serão objetos da ADI ou da ADC. Ok? Tranquilo? Então, superamos isso. O objeto, então, da ADC é lei federal ou ato normativo federal. Então, não cabe ADC para lei estadual, ato normativo estadual e nem ato normativo municipal. Então, não há controle de declaração, nesse sentido, da declaração de constitucionalidade por meio da DC de outro ato que não seja lei federal ou ato normativo federal. Então, pensou a DC, pensou lei federal e pensou também ato normativo federal primário. Qual é o outro requisito que você tem que observar? A existência de controvérsia judicial relevante. Vamos falar com calma sobre isso, mas vocês têm que somar, então, lei federal ou ato normativo federal e existência de controvérsia judicial relevante. Isso significa que há vários órgãos do Poder Judiciário no exercício do controle difuso, ou seja, aquele que é efetuado nos casos concretos, no momento da aplicação daquela lei ou ato normativo federal, tem julgado muitas vezes inconstitucional. Isso ocorre muitas vezes, então, porque a União está perdendo processos. A União passa a perder processos. Ou esses processos impactam, de certa forma, na globalidade aí do sistema jurídico, na eficácia global do sistema jurídico. Dessa forma, foi criado esse mecanismo para evitar que essas demandas dispersem a interpretação sobre aquela determinada lei ou ato normativo federal. Então, nós temos lá. Primeiro ponto, então. Competência, ela é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha A. Hipóteses. Hipótese, lei federal e ato normativo federal primário. O requisito lógico processual, a existência de controvérsia judicial relevante. Vários órgãos do Poder Judiciário decidindo de forma contrária aos interesses da União ou decidindo de forma contrária àquele objetivo daquela lei ou ato normativo impugnado. Onde está esse requisito, professor? Está lá na sua lei regulamentadora, que é a Lei 9868 de 99, que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade por ação e por omissão e ação declaratória de constitucionalidade, no seu artigo 14, inciso 3º. Então, o artigo 14, ele traz lá os requisitos da petição inicial. Então, todas as vezes que você for fazer uma ADC, seja numa prova da OAB, num concurso público, essa ADC, ela tem que ter a menção do artigo 14, porque ele estabelece ali os critérios da petição inicial.
Se você tiver dúvida, artigo 319 do CPC, ele pode ser a base ali também para construção. Pois bem, vamos lá. Então, nós identificamos as hipóteses e o pressuposto lógico-processual. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive, se você observar lá a legislação anotada, que é a Lei 9868 de 99, anotada com base na jurisprudência do STF, entende que é um pressuposto lógico-processual, ou nas palavras do professor Gilmar Mendes, a legitimidade para ação em concreto, ou seja, que é aquilo que a doutrina alemã costumou chamar de legitimidade para ação em concreto. Só é possível ingressar com a ADC se houver ali a controvérsia judicial relevante. Isso vocês podem observar e verificar nos dispositivos da ADC número 1, ADC número 8 e da ADC número 15, só verificar no site do Supremo Tribunal Federal e vocês vão verificar esse sentido. Aquilo que nós já falamos. Então, o objetivo é a declaração do dispositivo constitucional, o dispositivo objeto de dissenso judicial. E aqui o que é importante? Como é possível evitar que essas decisões contraditórias continuem a sendo decididas? Da seguinte forma, por meio da medida cautelar. Então, a ADC, assim como a ADI e a ADI por omissão, elas têm por tutela de urgência a chamada tutela cautelar ou medida cautelar. Onde está a previsão disso, professor? Artigo 21 da Lei 9868 de 99. Então, quais são os pressupostos? Fumus boniuris, ou seja, a probabilidade do direito violado, e também o perigo de dano, periculo in mora, que é o perigo de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, na medida em que existem uma série de demandas judiciais interpretando de forma contrária ao objeto da lei. Então isso vai fazer com que ocorra uma enxurrada de recursos extraordinários se for esperar até a decisão final. Então o Supremo ele vai dar a tutela de urgência, medida cautelar, com o seguinte objetivo: o objetivo vai ser a suspensão dos processos e dos julgamentos em curso desses processos cujo objeto seja a lei ou ato normativo federal impugnado aí e objeto da ação declaratória de constitucionalidade. Então, ok? Então nós vimos que o seu cabimento, lei federal ou ato normativo federal, necessidade de existência de controvérsia judicial relevante. A medida de urgência é medida cautelar, artigo 21 da Lei 9868 de 99. Nós vimos também que o seguinte, que o objetivo é a declaração da constitucionalidade, ou seja, aquele autor da ADC, ele vai dizer que existe patente, o quê? Patente compatibilidade entre a norma, o ato normativo federal, então a lei federal, o ato normativo federal, com a Constituição. Então, essa lei, o ato normativo, extrai seu fundamento diretamente da Constituição. Daí ele ser constitucional, daí a interpretação feita em sede de controle difuso, ela ser perversa para a eficácia global do sistema jurídico. Então, daí a necessidade de o Supremo declarar constitucional. O que nós temos que ter em mente? Que, primeiro ponto, essa decisão é óbvio que ela vai ter efeito retroativo. Se for julgado procedente o pedido, a decisão tem efeito retroativo. Quais são os efeitos retroativos? Efeito ex tunc. Pensou na testa, pensou efeito ex tunc, para trás, retroativos. Porém, lembra que a decisão que julga a ADI ou a ADC, elas têm o quê? Efeito ambivalente. O que significa isso, professor? Que palavra difícil, ambivalente. Significa que todas as vezes que a gente trabalha um pedido de natureza declaratório, todas as vezes que um pedido ele é julgado em sentido contrário, ele afirma o fato oposto. Ou seja, na ADI, se o Supremo julga improcedente o pedido, ele está declarando, via de consequência, constitucional aquela norma jurídica. Então aquela norma impugnada vai ser reputada como constitucional. A mesma coisa acontece na ADC. Se o pedido da ADC de declaração de constitucionalidade for julgado improcedente, a norma é reputada como inconstitucional. Dessa forma,
Se for julgado improcedente o pedido da ADC, é possível que o Supremo, por questão de segurança jurídica e também de interesse social relevante, ele estabeleça os efeitos prospectivos, ex nunc, para frente, pensando na nuca, para frente. Então, ou estabeleça, seja o trânsito em julgado da decisão que julga a ADC, ou um termo inicial para frente, para dizer, ó, a partir dali então será reputado como inconstitucional. Então ele muda ali a tese da nulidade para a anulabilidade, ou seja, efeito prospectivo da decisão do controle concentrado de constitucionalidade. Pensou então? Lembrando que essa modulação dos efeitos ela está prevista no artigo 27 da Lei 9868 de 99 e ela só ocorre se estiver preenchido um quórum. Qual o quórum? 2/3 dos ministros do STF. Lembra que o STF é composto por 11 ministros. 2/3 equivale a 8 ministros. Ok? Então, só por voto de 8 ministros é que vão ser modulados os efeitos. Quais são os efeitos e a eficácia da decisão da ADC? Em regra, a decisão da ADC, assim como a decisão da ADI e da ADPF, ela tem efeitos vinculantes da administração pública federal, estadual, municipal e também os órgãos do Poder Judiciário, não se aplicando às funções atípicas do Poder Executivo quando legisla, ou seja, edita medida provisória ou decreto autônomo, então que tem efeito ali de ato normativo primário, e também não se aplica na função típica do Poder Legislativo quando edita ali leis e atos normativos primários também, como a emenda constitucional, por exemplo. A eficácia ela é erga omnes, então onde está previsto isso? O efeito vinculante à eficácia erga omnes, artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99. Lembrando que o descumprimento dessa decisão cabe reclamação constitucional para o STF, então as decisões do controle concentrado, quando descumpridas, é possível a preservação da autoridade das decisões por meio da reclamação constitucional. E aqui eu quero falar um pouco rapidamente sobre o quórum. Quórum para instalação do julgamento. Para a instalação do julgamento é preciso a presença de 2/3 dos ministros do STF. Artigo 23 da 21, na verdade, o artigo 21 da Lei 9868 de 99. E o julgamento ele vai ser feito por maioria absoluta dos ministros, ou seja, tem que ser pelo menos ter 6 votos para que a decisão seja ali proferida de forma definitiva, ou seja, se for para declarar constitucional ou inconstitucional, é preciso o voto de maioria absoluta. Artigo 23 da Lei 9868 de 99. Outro ponto. Não é admissível desistência, conforme o artigo 16 da Lei 9868 e também tem previsão lá no artigo 169, parágrafo 1º do Regimento Interno do STF. Ainda que o Procurador-Geral da República ele se manifeste pela improcedência, não será cabível a desistência. Então o STF, porque ser um controle objetivo e ter impacto na globalidade do ordenamento jurídico, o processo, uma vez iniciado, ele não será permitida a sua desistência. Então tá ok, pessoal? Objetivo da ADC: declaração de constitucionalidade de lei federal ou ato normativo federal. Necessidade de controvérsia judicial relevante. Medida cautelar, suspensão dos processos e julgamentos em curso, cujo objeto é a impugnação daquele procedimento. Eficácia erga omnes e efeito vinculante da decisão. Lembra que o resultado da decisão tem efeito ambivalente, ou seja, a sua procedência ou improcedência pode implicar seja na constitucionalidade ou na inconstitucionalidade da lei objeto ali desse procedimento. Pessoal, espero que gostem. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um forte abraço e continue estudando. Vou colocar aqui para vocês nos próximos minutos aí também um esquema acerca da ADI, da ADC. Da ADI já consta aqui, então. Se você quiser um esquema sobre a ADI, já tem aqui no nosso perfil. Agora eu vou subir um da ADC. Um forte abraço. Tamo junto.